Olá pessoal, Matheus aqui do canal do Freira. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma leitura comentada de um artigo que eu escrevi sobre um algoritmo de sincronização de dados, de replicação de dados em bancos de dados distribuídos. Foi o algoritmo que eu implementei para o NumDB. Ele tem algumas otimizações que fazem ele ser rápido e que fazem a busca ser extremamente otimizada. Eu escrevi esse artigo em inglês, eu escrevo todos os posts do meu blog em inglês, então eu quis fazer esse vídeo em português para fazer uma leitura comentada. Caso você não tenha tanta fluência no inglês ainda, você pode ir junto comigo acompanhar e aprender do mesmo jeito. E praticar um pouco do seu inglês aí. Então, vamos para a leitura do artigo. Kathleen, chama a vinheta. A gente vai fazer aqui a leitura desse artigo. Então, é um algoritmo rápido de sincronizar e buscar e otimizado para a utilização de espaço de replicação de dados, escrito em Rust. Isso foi feito para o NumDB, que é o banco de dados que eu estou construindo. É um open source, MIT, para a comunidade, então tá aí. Então no começo aqui eu só faço uma introdução. Eu falo que eu tenho trabalhado no NumDB nos últimos 2 anos, como um projeto paralelo, né? Side project. Mais ou menos em junho de 2020 eu escrevi um post onde eu falei que eu estava colocando a minha primeira aplicação para utilizar o NumDB. Para mim isso foi um grande milestone. Então eu acabei de converter a primeira aplicação, o banco de dados já estava funcionando e etc. Depois disso, várias outras aplicações foram criadas para utilizar o NumDB. Um chatbot, um contador em tempo real do meu blog, um minerador de internet para achar preço de casa, foi de um amigo meu que fez, um tic-tac-toe multiplayer, que também foi feito por um amigo meu, e muitos outros. Porém, todas essas são aplicações pequenas, né? Eu comento que todas elas são aplicações pequenas, então eu precisava começar a preparar o NumDB para conseguir aplicações maiores e escalar melhor, algumas coisas com missão crítica, etc. Eu queria que ele virasse uma opção viável para isso, né? Meu próximo passo, então, seria fazer ele ficar mais confiável. Para isso, eu preciso fazer com que ele rode em mais de uma máquina. Então, se uma máquina falhar, o seu banco não vai estar fora do ar. Então, eu preciso dar mais robustez, ou seja, fazer o banco de dados ficar distribuído. Ok? Então, e por que isso é importante, né? Why is it important? Por que isso aqui é importante? Replicação de dados, primeiro, ela é essencial para disaster recovery ou para recuperação de desastre. Se uma máquina estraga no meio do dia, não é aceitável que o seu sistema fique fora do ar por várias horas até que essa máquina possa voltar a funcionar. Então, se você quer ter uma high availability, né, que é uma disponibilidade alta, é muito importante que você possa rodar em mais de uma máquina. Isso, quando a gente fala de banco de dados, se a gente quer suportar qualquer aplicação de missão um pouco mais crítica, isso é, assim, indiscutível. Para o NumDB em si, para mim, isso é o que eu falo nessa próxima frase aqui, me ajuda a conseguir novas adoções em pessoas que têm uma aplicação onde elas se importam um pouco mais e eu consigo garantir para elas que o NumDB vai estar no ar 99,999% das vezes, porque eu posso colocar em 2 lugares diferentes, então raramente os 2 estariam fora do ar, então me ajuda a trazer mais usuários. Então qual que é o modelo? Primeiro, qual que é o modelo que eu decidi para implementar essa replicação de dados no NumDB? Primeiro, antes da gente falar do modelo, a gente tem que tomar algumas decisões. Definir o que é aceitável e o que é inaceitável nessa replicação de dados do banco de dados. Então, a primeira coisa que eu decidi aqui, isso não está escrito em pedra, mas a gente tem que decidir isso logo, é que o NumDB ele vai ser um banco de dados single primary. Significa que eu vou ter um único líder. Mais para frente eu quero gravar um vídeo falando sobre a eleição desse líder, mas significa que todas as escritas no NumDB vai para um servidor, mas eu posso ter leitura em vários servidores. Só um minuto que eu vou tentar desligar a minha notificação aqui, que é de você
essa parte. Cantar mais pra cá, né? É porque eu tenho lendo aqui, né? Beleza, Então, a gente vai ter um single primary. E isso, todas as escritas do banco de dados vai para esse single primary. Mas os reads, você pode ler de qualquer outra instância. Com isso, a gente decidiu, por questão de performance, que o NumDB ele vai ser eventualmente consistente. O que isso significa? Que todos os writes eles vão para a primeira réplica, para o primário, e do primário eu vou replicar para os outros, ou seja, eventualmente todas as réplicas sets vão estar atualizadas, mas em algum momento no tempo, se você somente ler um dado de uma réplica, não do primário, existe a possibilidade que você leia um valor que tenha sido mudado alguns milissegundos atrás, no primário. Como o coração do NumDB é entregar atualizações nos dados, não só leitura, isso é uma coisa totalmente natural pra gente. Porque desde que você assista às mudanças, né, que você deu watch em um valor, você está garantido com 100% de certeza que em algum momento você vai receber o último valor. Então não tem problema essa consistência eventual. Isso que eu já comentei, todos os writes vão para um servidor. Isso limita um pouco a velocidade, porque você está limitado à capacidade de uma máquina de aguentar todos os writes. Quando a gente vai chegar lá, a gente vai ver que essa limitação não é tanto uma limitação assim. Todas essas decisões elas foram necessárias para fazer essa implementação simples. Então eu tenho um valor de simplicidade no NumDB muito grande. Então eu quero que ele seja um banco de dados simples, não só da construção, mas de manter, de rodar, de entender os conceitos, de estender e etc. Então tudo que baseou minhas decisões essas escolhas que eu fiz foram focando, primeiro, tornar essa disponibilidade alta possível, porém simples. Qual que é a alternativa mais simples e viável para resolver esse problema? Legal. Então, eu só explicando um pouco desses contextos que eu já expliquei aqui. E aqui a gente tem uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa imagem maior. Legal. Que mostra mais ou menos qual que é a ideia. Então aqui a gente tem um computador de um usuário. Ele vai mandar um write, né? Ele fala que vai usar o appointment, o banco de dados de appointment. E ele vai dar um set last appointment name e set some name. Beleza. No NumDB primary, aí que tá. Aí aqui tem a operação como ela vai acontecer. No NumDB primary, ela vem primeiro para o primary. O primary guarda ela num oplog file. Eu vou explicar esse oplog file mais ou menos. Depois assincronamente replica para o réplica 1 e para o réplica 2. Uma vez que isso acontece, todo mundo está atualizado e está seguro, porque no oplog ele já foi ele guardou e já tem o estado ali, se caso ele precisar replicar. Então, né, o primeiro cliente seta no primary, o primary guarda no oplog a primeira coisa, depois ele replica assincronamente para todos os replica sets. A single replica set Isso aqui significa que é o seguinte: a gente tem uma única thread de escrita. Significa que todas as escritas elas vão ser feitas em uma ordem conhecida. Então, quando a gente replica para todos os bancos de dados, mesmo que um banco de dados receba depois do outro, é garantido de que a ordem com que as mensagens vão chegar no banco de dados 1 cheguem no banco de dados 2. Assim a gente tem uma thread só de escrita e garante essa ordem na distribuição, embora ele não garanta o tempo de chegar em uma das réplicas. Então, se uma réplica volta à vida, né, uma réplica estava offline e ela volta a funcionar, tudo que ela tem que falar é qual é o último recorde que ela tem. Então ela me falou, opa, esse aqui é meu último recorde, e a partir daquele recorde o NumDB vai sincronizar tudo que tem a partir dali em diante para ela, e é garantido de ser na mesma ordem que todos as outras réplicas receberam. Isso que eu expliquei nessas duas linhas. Isso é mais ou menos padrão.
não tem muita diferença de os outros bancos de dados para o Mongo, para Postgres, etc. Porém, daqui por diante, o NumDB tem algumas coisas especiais. Então, vamos falar um pouquinho só sobre Log-Based Replication. O NumDB, por ele ser um banco de dados de chave-valor, então ele não é um banco de dados de documento, ele não é um banco de dados SQL convencional, então não é um banco de dados chave-valor. Isso é uma vantagem gigante para a replicação de dados. Por quê? Quando eu vou replicar, eu não preciso em momento de replicação ou no log de replicação, eu não preciso guardar o valor da chave naquele momento. Porque se um banco de dados ele está voltando a ficar no ar, tudo que eu preciso fazer é sincronizar o último valor de uma chave X. Ok. Aí, vamos só ver qual que era... Então, aqui o exemplo é que se eu tivesse feito... que eu explico nesse capítulo aqui, que se eu tivesse 200 escritas em uma chave, e durante essas 200 escritas uma réplica estava offline, quando essa réplica voltar no ar, eu não preciso enviar 200 atualizações para ela. Eu só preciso enviar a última, porque naquela chave somente o último valor importa. Então a sincronização é extremamente mais rápida. Primeiro, vamos colocar aqui qual foi o goal para essa implementação. Primeira coisa, eu queria que os writes fossem rápidos, já que eu vou ter uma thread só de escrita. É muito importante para mim que essa thread de escrita consiga escrever muita coisa. Senão isso torna uma limitação do banco e já quebra minhas pernas. Outra coisa é que ela podia economizar espaço. Então, como vai ter muito dado escrevendo, usar menos espaço em disco. Primeiro vai fazer eu economizar dinheiro. Eu não vou precisar de discos gigantescos para guardar esses dados. E vai acabar sendo mais rápido, porque escrever menos coisa no disco fica melhor. E terceiro, eu queria que fosse rápido de buscar, porque quando uma réplica 7 vier no ar, eu queria que ela sincronizasse em menos de um segundo, em alguns milissegundos, ao invés de ficar muito tempo sincronizando, buscando tudo que tivesse. Então, legal. Primeiro, eu fui testar a velocidade de escrita. Vamos ver se a velocidade de escrita que eu consigo alcançar no Rust vai ser suficiente para o meu goal. Então, eu fui ler algumas coisas na literatura, como é que era feito, etc. Então, eu escrevi esse POC num projeto separado, que eu queria ver quanto tempo demorava para escrever isso aqui. Então, o código é simples. Esse é um código em Rust. Eu vou ler ele junto com vocês aqui. Então, aqui ele primeiro cria um arquivo, né? Teste num.log. Já está dando um warp aqui. Se ele não... Eu estou criando ele como append. Então, ele sempre joga no final. E se ele não existir, ele cria. Legal. Aí eu criei um streaming. Esse streaming ele tem esse record size, que é o tamanho do record. With capacity. Record size file. Ok, então eu criei um streaming que tem a capacidade de escrever tipo um record nesse arquivo. Criei um streaming para este arquivo, então eu estou passando o arquivo como parâmetro. Só peguei aqui a hora instantânea, porque eu quero calcular o tempo que demora. Coloquei um ID igual a 0. ID igual a ID mais 1. Eu vou fazer o loop, né, incrementando. Criei uma chave constante aqui, porque eu queria saber o que acontece. Uma operação. Nesse caso aqui, delete. Eu criei um struct para guardar essa estrutura aqui. Eu guardo ela como um UH, que são 8 bytes. 8 bytes para armazenar. Daí eu escrevo tudo isso no disco. Então eu escrevo o ID com lay bytes, então são 16 bytes. O ID ele é um U64, um U64. Depois eu escrevo a chave, são 8 bytes. Depois eu escrevo mais um byte, que representa a operação. Como eu falei, eu não preciso guardar o valor, eu guardo um ID, que representa a chave, é um U64. Depois eu guardo... Não, o ID é o ID aqui, foi mal. Que inclusive tá errado também, é 1616.
Eu guardo um ID que guarda o ID da operação, um ID que guarda o ID da chave, depois eu guardo mais um byte que guarda qual operação foi feita. Legal. Com esse código, eu fiz um teste aqui, eu consegui mais ou menos escrever 300 recordes por segundo, 300 mil recordes por segundo. É rápido o suficiente para o seeable feature, né? Para assim, até no futuro que eu consigo ver para o NumDB. Então, falei, beleza, essa é uma estratégia legal, vou seguir. Fiquei um pouco impressionado, não esperava que ia ser tão rápido. Vamos ver como e por que isso aqui é otimizado para busca e para espaço. A primeira coisa a gente usa para recuperar um banco de dados. Como a gente só precisa do último valor, a gente só precisa descobrir qual chave eu estou guardando. A gente não precisa saber nem o valor da chave em si. Eu tenho um ID da chave e a partir desse ID eu chego na chave, etc. Então, qual era a estratégia de guardar isso no disco? Então, eu vou guardar 8 bytes para guardar o ID da operação, 8 bytes para guardar o ID do banco de dados. Na real, precisa também do banco de dados, que são vários bancos, então tem que saber para qual banco. 8 bytes para guardar o ID da chave e mais 1 byte para saber qual operação foi. Como assim qual operação? Update, delete ou, por exemplo, snapshot. Tem essa possibilidade também, que eu tenho que replicar. As outras operações a gente não replica, né? Read, a gente não replica. Legal. Isso dá uma vantagem muito legal porque ele tem um tamanho predizível no disco. O que isso significa? Que cada recorde desses vão ter 25 bytes no disco. Ou isso significa que eu vou conseguir guardar 42 milhões de operações por giga. Nada mal. Então eu consigo armazenar assim, sei lá, né, se eu quiser 10 gigas, eu vou ter 420 milhões de transações em 10 gigas de disco. Muito bom. 10 GB de disco é bem barato, eu pago $1 por mês no servidor onde eu rodo o NumDB. Agora, por que isso é rápido de buscar? Isso é rápido de buscar porque eu consigo implementar uma busca binária em disco e achar o que eu preciso achar, porque ela é sequencial. Por ela ser sequencial, cada ID sempre é um após o outro. Então eu consigo fazer uma implementação utilizando a busca binária. Eu inclusive fiz um exemplo aqui, né, essa leitura é um pouco mais complicada, então não vou fazer ela aqui nesse vídeo para não ficar gigantesco. Mas se vocês podem ver aqui que tudo que ele faz, ele vê se é maior. Se for maior, ele divide por 2, muda o seek point, interage novamente. Se for menor, ele divide por 2 ao contrário, né? Tenta pegar para cima, muda o seek point e procura de novo. Ou seja, é uma busca binária. A busca binária, como vocês sabem, ela é log de n, então ela é extremamente rápida. Então, ou seja, em 1 milhão, eu fiz um exemplo aqui, em 1 milhão de registros, demorou 72 US aqui, né, que é microsegundos, ou 0,07 milissegundos para achar um recorde em 1 milhão de recordes. Então, assim, é muito legal. E por que isso é rápido de replicar? Já tá chegando no final do artigo aqui. É rápido de replicar exatamente pelo motivo que eu falei. A réplica que estava offline, ela vai mandar um ID, falando qual ID ela quer replicar. A partir desse ID, é o sync, né? Desde quando? A gente vai no disco recuperar todas as operações. A gente não precisa replicar todas as operações daquela chave, então a gente vai criar uma chave. Para cada operação a gente guarda somente a última. Então a gente cria aqui um hash map, vai loopando nas operações e setando ela aqui pela chave e qual operação foi. No final a gente vai ter uma última operação para uma dada chave, já que o hash map, a cada vez que a chave repetir, ele vai substituir a anterior. Então com isso a gente tem um código bastante simples, que seria, aqui a gente pega, né, esse é o código get sync aqui. Um
Então, a partir daqui, a gente vai no disco, recupera as operações, transforma as operações em um vetor. Depois que essas operações elas já estão no formato de vetor. Então, aqui a gente ordena elas pelo Operation ID, que é o ID da operação. Então, ela vai ficar pela ordem que ela aconteceu, foi aquele negócio que eu falei. Aí, a gente só vai fazer um loop nelas. Se ela for update, eu vou transformar o ID de volta no DB-ID e o ID daqui de volta na key como string. Vou recuperar o valor do banco de dados rodando em memória. Eu vou lá e vou pegar o valor dele no momento X em memória e vou jogar isso na operação aqui. No final, o resultado que eu vou ter aqui é exatamente totalmente texto, né? O comando que eu preciso replicar. Set, nome da chave, nome do banco, nome da chave, valor, e nada disso precisa ser guardado em disco. Com isso, a gente alcança todos os objetivos que eu tinha, que seria fazer eles ter um tamanho conhecido no disco, ser rápido de buscar, né? Busca binária, né? Log de n, e ser rápido de sincronizar, porque eu só sincronizo a diferença exata dos bancos de dados. Eu não preciso sincronizar todas as operações. Aí no videozinho aqui, eu até explico aqui, nessa imagem, que elas são... Eu tô aqui com uma aplicação rodando com o NumDB, com Vue.js, e 3 logs aqui do primary, aqui do secondary, aqui do outro secondary 2, e vocês vão ver elas replicando. Então tem um videozinho que eu fiz aqui, deixa eu colocar ele aqui de tela toda pra vocês verem. Então, aqui, nossa, a resolução tá péssima, peraí. Então, vocês podem reparar aqui o seguinte. Eu tenho o primeiro aqui, secundário aqui. E a forma com que eu... Ó, do meio ele não tá. Então, a forma com que eu movimento o mouse aqui, vocês veem que ele acontece uma operação aqui no primary e ele replica para o secundário do lado de lá. Então, deixa eu ver se eu vou ativar ali. Aí esse do meio estava parado. Aí aqui no comando eu estou começando o secundário 2, ok? Ali acabei de iniciar ele. Então ele iniciou. Aí ele replicou somente o último valor, não as 400 mil operações que ele tinha, mas ele replicou somente o último valor. E agora quando eu voltar a fazer as modificações lá, aí ele vai replicar ao mesmo tempo para os dois bancos de dados. Fico olhando. Eu só estou mostrando qual foi a replicação. Ele replicou, criou o banco de dados, deu snapshot no banco de dados, depois replicou o valor. Então ali eu estou mudando e você pode ver como que a forma com que eu mudo, ele replica o banco de dados, replica as alterações para todos os clientes. O primeiro aqui ele rola muito mais porque a tela está menor, mas a operação é a mesma. Então, como conclusão, a implementação ficou no repositório do NumDB. Vocês podem... eu vou deixar o link dela aqui também, porque ele não abriu aqui, mas meu teclado desconectou. E vocês podem achar essas funções no DiskOps RS, e elas estão no Read Operation Scenes, Write Operation Log, Get Pending Operation Scenes e Start Application Thread, que você vai ver mais ou menos, se você for lendo esse artigo e voltando nesses pedaços do código, você vai conseguir entender. Eu explico aqui que eu não acho que isso aqui não tem nenhum tipo de inovação nesse meu algoritmo. Eu acho que ele tem algumas otimizações, mas ele não é uma reinvenção de nada, então não espero nenhuma revolução no mercado de banco de dados com isso. Mas eu espero que o NumDB tenha alguma estratégia um pouco melhor do que os bancos de dados convencionais que você tem. Eu só agradecendo a referência do autor minhas principais referências, né, que é Designing Data Intensive Applications e Principles of the Distributed Database Systems, foram cruciais para chegar nesse entendimento. E essa implementação dessas features distribuídas do NumDB
elas estão assim bem mais divertidas e bem mais complicadas do que eu antecipei. Então está bem legal. E no futuro eu vou compartilhar um outro artigo sobre a implementação da eleição de líder do NanDB. Então acho que é isso aí. No final aqui as minhas referências, as pessoas que revisaram esse texto para mim. Espero que vocês gostem. E ficou um pouquinho longo o vídeo, mas até a próxima. Bye, bye.